galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar rapidamente com vocês a respeito de um grande lançamento da Netflix que saiu nos últimos dias e é o filme The Old Guard, estrelado pela Charlize Theron. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e o YouTube tá realmente caótico nas últimas semanas. Várias vezes eu acordo, eu perdi 300, 400 inscritos sem explicação nenhuma. E eu falei com outros canais até maiores do que o meu, e muita gente está sentindo esse efeito, e a única forma de combater isso é pedindo para vocês darem uma olhada aqui na inscrição de vocês, se vocês ainda estão inscritos, e se por acaso vocês nunca se inscreveram, se inscrevam, porque aqui vocês têm conteúdo frequente a respeito de cinema e séries. Então vamos lá, eu assisti o filme The Old Guard sem saber absolutamente nada a respeito da história, sem nem ler a sinopse, sem assistir um trailer, então eu fui pego bastante de surpresa com o enredo meio sobrenatural que o filme possui. E The Old Guard é um filme de ação dirigido pela Gina Prince Bythewood e ele é produzido pela Skydance. Eu vi muitas pessoas elogiando o visual do filme, falando que é um filme muito bonito, da Netflix e etc. Sim, é um filme produzido pela Skydance, só que a Skydance tem uma parceria muito forte com a Paramount nos últimos anos, e a Paramount, a gente sabe muito bem, tem sim uma parceria muito forte nos bastidores com a Netflix, principalmente porque os filmes da Paramount não têm feito tanto sucesso assim. O contrato da Paramount de exclusividade com a Skydance vai até 2021, então o fato do filme ter sido lançado pela Netflix, eu acho que tem alguma coisa a ver com um acordo paralelo entre as duas. Mas o filme é sim muito bom, eu gostei muito, a Charlize Theron tá virando praticamente o Keanu Reeves dos filmes de ação. Ela fez, por exemplo, Mad Max, ela é a Furiosa, ela fez vários outros filmes muito bons de ação, só que diferente do Keanu Reeves, ela tem um alcance muito grande, ela é uma ganhadora do Oscar, ela faz não só filmes de ação, ela faz também filmes dramáticos, ela faz filmes de comédia. Long Shot saiu há pouco tempo no Amazon Prime aqui no Brasil, e é um filme excelente também, com ela e com Seth Rogen. Então eu diria que hoje a Charlize Theron tem uma das carreiras mais empolgantes em Hollywood, e eu gostei bastante de ver ela em um filme como esse. E sobre o que é The Old Guard, o que seria esse filme? The Old Guard é um filme que mostra um grupo de imortais. Na verdade, eles não são exatamente imortais, eles vivem por muito tempo e eles vão combatendo, eles vão lutando em várias guerras. O enredo do filme lembra bastante aquele começo do filme do Wolverine, né, do X-Men Origins Wolverine, quando a gente vê ele e o Dente de Sabre lutando em várias guerras, porque assim como os personagens desse filme, o Wolverine é um imortal, mas os personagens desses filmes não possuem nenhum grande poder, eles são somente imortais no sentido de se regenerar, mas eles não são super fortes, eles não têm muitas outras habilidades, a não ser aquelas habilidades que eles adquiriram no decorrer do tempo. E eu, quando eu tava assistindo o filme, eu pensei, porra, esse filme tem uma mitologia interessante, que não é uma mitologia ultra mega complexa, como geralmente filmes como esse tentam inserir ali muita complexidade, muitos detalhes. É uma mitologia bem simples e que foi muito bem trabalhada pelo roteiro, principalmente porque o cara que criou a história em quadrinho foi o mesmo cara que fez o roteiro do filme, que é o Greg Rucka. Então é interessante a gente ver esse conceito que não é trabalhado normalmente. Muitos fãs de quadrinhos falam, pô, por que vocês não dão os filmes de histórias em quadrinhos para o criador daquela história fazer um filme, adaptar, porque o criador vai saber muito bem o que cortar, vai saber o que incluir, e algumas mudanças entre o quadrinho e entre o filme foram adicionadas, e o Greg Rucka, inclusive, que ajudou a decidir, porque algumas coisas que ele próprio gostaria de ter mudado, ele conseguiu mudar da história em quadrinho para o filme. Então ele conseguiu, inclusive, melhorar. Tem um momento no filme que, só para não revelar um grande detalhe, mas para quem já assistiu vai entender, é o momento que envolve uma donzela de ferro. Nas histórias em quadrinhos, o que acontece com aquela personagem acontece por acaso, acontece por um acidente, enquanto no filme é completamente pensado, é uma decisão realmente que as pessoas tomam. Então só essa mudança já criou uma cena muito boa no filme. E uma cena que o Greg Rucka falou que qualquer contrato que ele fosse assinar teria que envolver essa cena, ele não teria vendido os direitos se não tivesse essa cena, é um beijo entre dois dos personagens, que é um beijo que foi praticamente o primeiro beijo homoafetivo em um filme de super-heróis, se a gente considerar que esses personagens são super-heróis porque eles têm poderes
e eles tentam ajudar a humanidade. E eu acho que a Netflix tem sido tão inclusiva nesse sentido, tanto em seriados, né, os seriados mais jovens, quanto nos próprios filmes, que eu particularmente nem reparei que essa cena tinha algo de muito diferente ou até mesmo algo inovador para filmes desse gênero, mas realmente pensando em retrospecto, foi a primeira cena desse tipo em um filme como esse. E eu acho que o filme consegue trabalhar muito bem todos os personagens, a maioria dos personagens tem o seu momento de brilhar. A Charlize Theron, obviamente, é a principal. Ela interpreta a Andromache, né, que no filme eles chamam ela de Andy, e ela é a mais antiga desses personagens. A gente vê que os personagens têm uma conexão entre eles, que eles não conseguem se encontrar, mas eles vão sonhando com outros personagens, até que eles vão chegando cada vez mais próximos e eles acabam se encontrando. Atualmente eles possuem formas mais rápidas de encontrar uns aos outros, mas é muito interessante a gente pensar como que eles fizeram lá atrás, e a gente vê em alguns momentos a evolução desses personagens no decorrer do tempo e os momentos em que cada um deles se encontraram. E a gente vê no início do filme que esse grupo era composto por 4 pessoas diferentes. A gente tinha o Nick, o Joe, o Booker e a Andy, interpretado pela Charlize Theron, até que no começo do filme criam ali uma forma de tentar capturar eles. Eles estão tentando, obviamente, explorar os poderes de imortalidade deles para fazer remédios, para tentar lucrar em cima disso. E o grupo de vilões é composto pelo Chiwetel Ejiofor, que é um ator excelente, e pelo Harry Milling, que é o primo Duda do Harry Potter. E o aspecto dos vilões no filme, pra mim, não funciona tão bem, é muito clichê, esses vilões que querem simplesmente capturar pra explorar, como a gente já viu em tantos outros filmes, inclusive mais ou menos o que a gente já viu envolvendo o próprio Wolverine e o governo tentando fazer a arma X e etc. Eu acho que teria sido até mais interessante se eles não tivessem focado nisso, pelo menos no primeiro filme, porque claramente vão acontecer outros filmes. Ao que tudo indica, foi um grande sucesso para Netflix e o final do filme já deixa totalmente uma ligação para o próximo. E o filme me surpreendeu bastante, como eu disse, porque eu nem esperava nenhum elemento sobrenatural. Foi como se eu tivesse ligado para assistir um filme do John Wick, por exemplo, e eu acabar descobrindo que o John Wick é imortal e solta poderes, etc. Então me pegou completamente desprevenido e eu fui aprendendo cada detalhe assistindo o filme. Eu não tinha visto o trailer, eu não sabia que eles tomavam um tiro na cabeça e 30 segundos depois já estavam de pé lutando de novo. E um elemento que é muito interessante, que torna a história um pouquinho mais interessante, que traz mais urgência, é que eles podem perder o poder. Na verdade, eles têm como se fosse um gato com várias vidas, só que eles não sabem a quantidade de vidas que eles têm. E eu, inclusive, quando eu descobri que eles tinham essa imortalidade, tem um certo momento que a Charlize Theron dá um tiro na cabeça de uma personagem que acabou de aparecer, e eu fiquei pensando, pô, seria interessante se eles não soubessem o número de vidas que eles têm, seria interessante se fosse uma surpresa, e é exatamente isso que acontece. Então é bem interessante para a dinâmica do filme e principalmente para possíveis sequências, a gente não saber exatamente quando esse poder pode terminar. Eu não sei se eles vão tentar investigar por que aquilo pode estar acontecendo, mas foi uma ideia bem explorada no filme. E só voltando a falar um pouquinho mais diretamente da trama, a gente vê que esses 4 membros já existem e eles acabam descobrindo que a Nile, que é uma garota, ela tá na guerra do Vietnã, pelo que eu entendi, e cortam o pescoço dela e ela logo se cura, ela se recupera, e eles acabam descobrindo por causa disso que ela tá lá. Eles vão buscar ela, ou no Vietnã ou no Afeganistão, não me lembro exatamente qual. Só que ela acaba sendo aquela personagem que é para simbolizar o público. Eles começam a explicar cada detalhe, eles começam a explicar tudo, então ela acaba não tendo um desenvolvimento tão bom assim. Eu não achei a atriz tão boa, eu sei que ela já fez alguns filmes muito bons, mas no filme, principalmente com a Charlize Theron do lado, atuando, eu acho que ela não chamou tanto atenção, e a personagem dela, com exceção do finalzinho, eu acho que ela acaba puxando a trama um pouco para baixo. Talvez fosse mais interessante a exposição ter sido feita de alguma outra forma, mas que somente os 4 membros originais estivessem presentes ali no filme, e possivelmente a gente vê numa sequência algum membro novo entrando para trazer uma vida nova para The Old Guard. Mas eu não acho que isso atrapalhou o filme como um todo. E em termos de ação, o filme também é muito competente. Como eu falei, tem momentos até que lembra John Wick, tem aquelas lutas mano a mano bem interessantes e tem cenas de ação um pouquinho maiores. E eu acho que eles souberam lidar muito bem com esses diferentes aspectos. Ele é um filme com escopo um pouquinho maior,
por envolver a imortalidade dos personagens, tem cenas mais antigas, tem cenas mais novas, a música do filme é muito boa e eu gostei bastante não só das atuações, como também da direção. Então eu recomendo bastante que vocês assistam o filme The Old Guard, porque é um dos melhores filmes da Netflix em termos comerciais. Obviamente a Netflix tem filmes melhores, né, os filmes oscarizados e etc. Mas se a gente pegar esses grandes lançamentos, como Underground Six, se não me engano, o filme que saiu do Chris Hemsworth alguns meses atrás, eu diria que The Old Guard, em termos de grandes blockbusters lançados pela Netflix, eu achei ele um dos melhores até agora, e ele custou 70 milhões de dólares, então acho que ele se classificaria assim como um grande blockbuster. Então eu tentei não dar muitos spoilers a respeito do que acontece no final do filme, eu tentei não estragar a experiência de ninguém, mas se você já assistiu o filme, o que você espera para uma possível sequência? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.